Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar da escalação do Corinthians diante do Sport e da esperança alvinegra nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Mudou a posição na tabela na noite deste sábado, né? Claro, com a vitória do Fluminense diante do Vitória fora de casa, o Corinthians caiu uma posição. Segue com os mesmos 29 pontos, mas agora 10º colocado. Ainda tem uma configuração de tabela ainda nesse domingo, enfim, que pode fazer com que o Corinthians modifique ali mais algumas posições, inclusive se ele vencer o jogo contra o Sport. Por exemplo, ele passa o próprio Fluminense, vai a 32 pontos. E poderia ficar a 5 pontos do G6, que hoje é o Bahia, que só empatou com o Ceará. Então a coisa começa a apresentar um novo horizonte. Se isso vai acontecer, a gente não sabe. Tem o São Paulo também, que tem clássico contra o Santos. Enfim, a gente vai, ao final da rodada, conversar de novo, né? Mas nesse momento, o Corinthians cai uma posição de 9º para 10º, mas o que importa aqui, na minha opinião, pelo menos, é a pontuação. Segue ali 29 pontos e se vencer o Sport, e cara, é um jogo que dá para ganhar, né? Vamos lá, vamos combinar. A gente pode valorizar o esporte, pode respeitar o esporte, pode entender que o esporte conseguiu alguns pontos importantes no campeonato, mas não à toa é o último colocado. Não vamos aqui também dizer, não, é perigoso e tal. Bom, perigoso é enfrentar o Flamengo hoje, né? O próprio Palmeiras, que é o vice-líder, o Cruzeiro. Não, o esporte não. O esporte é um jogo que você tem que chegar lá e tentar vencer. E jogar para vencer. Né? Não para buscar um ponto e achar que um ponto vai ser um bom resultado. Claro, uma coisa são as circunstâncias do jogo. Você chega lá, tem 2 jogadores expulsos, sai perdendo de 2-0, como já aconteceu com o Santos lá, o próprio Palmeiras lá com reservas e tal. Aí você empata o jogo, tá bem. Mas, cara, antes da bola rolar, você tem que ir lá para brigar por 3 pontos. Porque não só teoricamente, né? Eu até em algum momento falei que o Corinthians disputava uma parte da tabela, que era aquela parte de fugir da zona do rebaixamento. Então, nesse ponto até, se o Corinthians estivesse um pouco mais abaixo, eu diria, olha, eles disputam a mesma coisa e tal. Nesse momento não, né, cara? Nesse momento não, o Corinthians não disputa a mesma coisa que o Sport. O Sport, acho que nem disputa mais permanência, né? Enfim, tá com 96 pontos, 97% né, de ser rebaixado. Então, o Corinthians está vislumbrando outras coisas, né? Em meio a toda a turbulência, o Corinthians sim está visando não só Libertadores, uma vaga numa pré-Libertadores, ou até mesmo uma Sul-Americana, não sei, mas não dá para dizer que hoje o Corinthians está numa parte de baixo da tabela, muito pelo contrário, está na primeira página, inclusive. Então, tem que ir lá e tentar ganhar. Para isso, de novo, né, como a gente vem falando, o Dorival tem problemas, tem desfalques, mas o Ranieri está confirmado. O Ranieri e o José Martínez, que são os 2 retornos mais importantes. Tem o Breno Bidon, que volta de suspensão, mas esses 2 jogadores reforçam ali um setor que estava cheio de problemas e com muitos desfalques. Memphis segue de fora, Garro de fora, Carrilho de fora, o Charles também fora, e aí você tem os retornos aí, tanto do Ranieri quanto do José Martínez, e o Guinegão, ele está suspenso, né? Então a gente já sabia disso. O ataque será novo. É um ataque diferente do Vitinho com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, rapaziada, que não marca com a camisa do Corinthians desde 21 de maio. 21 de maio. Junho, julho, agosto, setembro. 21 de setembro. Estamos falando de 4 meses exatos que o Yuri Alberto não balança as redes com a camisa do Corinthians. Claro, ele ficou um tempão parado, um momento por conta de uma fratura na vértebra e depois por conta de uma correção de uma cirurgia na hérnia inguinal. Impressionante, né? Impressionante. O artilheiro do Brasil em 2024 tem 13 gols na temporada, ele ainda é o artilheiro do time e ficou 4 meses sem balançar a rede. Mais ou menos o que passou o Pedro com o Flamengo ano passado, né? O Pedro estava com acho que 28, 29 gols e muito cedo ele se machuca, seria artilheiro com sobras, o Yuri consegue passar ele por conta dessa longa pausa. E cara, o Yuri Alberto, a gente sabe da capacidade dele, né? E agora a gente vai ver o Yuri com uma nova dupla de ataque, né? Eu tenho gostado muito do Vitinho, da maneira como ele tem entrado no time, é um cara que entra ligado, né? Acima de tudo. A qualidade dele eu conhecia desde o Inter, tá? Eu acompanhei ele muito no Inter, mas antes ainda Botafogo, depois quando ele voltou para o Brasil no Flamengo, o pessoal do Flamengo até pegava no pé dele, porque, enfim, às vezes a régua é muito alta, né, e tal. Mas eu sempre achei um jogador interessante,
de finalização, de envolvimento com o jogo, e ele acho que amadureceu e evoluiu nesse tempo que ele ficou fora do Brasil. Ele joga em várias posições, né? Então você vê que ele vem para receber, ele pode jogar de segundo atacante. O Yuri também não é um cara tão posicionado, então eu tô curioso para ver como será o entrosamento. Assim como estou, né, para ver o entrosamento de Yuri e Guinegão. Você vê que o Dorival ganhou alternativas, cara, mesmo na dificuldade. A gente pode ter duplas de ataque aí com o Yuri e o Memphis, né, que são os dois titulares, mas também você vai ver o Guinegão jogando ou com o Memphis ou com o Yuri, o próprio Vitinho ali sendo daqui a pouco um cara que joga atrás deles ou como um parceiro de ataque. Tô curioso para ver como será essa movimentação entre os dois jogadores e tô com um palpite aqui que pode dar bom, cara. Pode dar bom esses dois em campo. E o Yuri, cara, depois de tanto tempo sem marcar, a gente sabe da capacidade, da responsabilidade dele e o quanto ele pode ajudar o Corinthians nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Falamos há pouco aí da situação de tabela, 10º colocado e numa briga por um G6. De verdade, não é diminuir a expectativa ou o tamanho do clube, mas se o Corinthians consegue uma vaga, sei lá, direta inclusive, para a Libertadores da América no ano que vem, eu acho que tem que ser muito celebrada, cara, de verdade. Eu sei que o Corinthians tem que brigar por títulos e tá vivo aí na Copa do Brasil e já ganhou o Paulista esse ano, então vamos lá, Campeonato Brasileiro é outra história. Você tem que se preparar para ganhar o Brasileiro. E quando a gente percebe ali, né, um sprint de especialmente os três postulantes nesse momento, né, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, é muito difícil você entrar nessa briga partindo muito atrás disso, né? É um campeonato de muito fôlego, cara. Mas por isso que eu falo da vaga direta, que seria um 4º lugar, dependendo da configuração aí dos campeões internacionais, de Copa do Brasil e tal, abrindo mais uma vaga. Bom, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, ele estará na Libertadores do ano que vem. Mas via Brasileiro, se o Corinthians conseguir uma vaga direta, por exemplo, seja no G4, G5 ou G6, cara, tem que comemorar muito, porque esse ano foi dos mais turbulentos da história do clube. Da história, não só dos últimos anos. Então você entender que um time que não conseguiu contratar, que tem uma dívida praticamente impagável, que sofreu o impeachment de um presidente, que tem denúncias com gestões passadas vindo à tona, escândalos de corrupção, crise política. Cara, no meio de tudo isso, se o time ainda assim conseguir uma vaga direta para a Libertadores nas primeiras posições do Brasileirão, pelo amor de Deus. E até se vier uma pré, tá? Porque eu sei que o torcedor fica meio assim, porque a pré gerou uma eliminação, por exemplo, esse ano, né? Mas não se preocupem com isso. Eu, pelo menos, não me importaria com isso. Sabe por quê? Porque foi por conta dessa vaga na pré-Libertadores que o Corinthians conseguiu a vaga na Copa do Brasil. É que esse ano já está na Copa do Brasil do ano que vem, por conta do título paulista. Mas o que eu quero dizer é que chegar na Libertadores indica uma posição interessante de brasileiro, mais calendário, porque, ok, você vai ter uma fase eliminatória ali, mas você vai ter um jogo na Neoquímica Arena, você vai ter calendário para o time lá dentro. Classificou para pré, classificou para a fase de grupos. Óbvio que é melhor chegar na fase de grupos, mas classificou para pré é melhor do que uma Sul-Americana. Até porque dependendo, né, a segunda fase, se você cai da pré, você vai para a Sul-Americana. Então, calendário, opções, competições, possibilidades de títulos, possibilidade de se reorganizar. Então o Corinthians tem que fazer a sua parte, buscar o máximo de números de pontos possíveis e tentar chegar numa competição internacional no ano que vem. É isso que tem que fazer e passa por essa vitória diante do Sport. Vamos para a escalação? O Dorival deve manter aquele sistema de 3 zagueiros, né, com o Angelelli mais pelo lado esquerdo, Gustavo Henrique e André Ramalho, Matheus Bidu na esquerda, Mateuzinho na direita, o Hugo Souza no gol, claro. Meio de campo, aí o Maicon, José Martínez, esse sim volta já no time titular, e Breno Bidon, com o Vitinho e o Yuri Alberto fazendo a dupla de ataque. Essa deve ser a escalação, esse deve ser o time. O que você acha? Dá pra conseguir uma vitória? Acho que dá, né? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, tô te aguardando aqui, um likezão me ajuda também, tá? Até a próxima. Tchau!